Pessoal, agora vamos começar para criar-se uma conta dentro da plataforma. Aqui na Lousa eu fiz algumas informações importantes que é necessário para você começar de forma correta, começar de forma pensando como empresa, pensando em crescer dentro da plataforma. Há a possibilidade de você começar como CPF, se tiver com capital baixo para investir, ou estiver sem caixa para começar a abrir um CNPJ, não tem problema. Você consegue começar por CPF. Mas, pensando a longo prazo, você precisa estruturar um CNPJ MEI, é o CNPJ mais básico e mais barato para se iniciar no mercado de vendas online. Então, aqui eu vou estruturar para vocês as vantagens e desvantagens de cada questão de criar a conta como pessoa física ou pessoa jurídica, e vocês avaliam no momento que vocês estão, quais são os primeiros passos que vocês vão começar. Há a possibilidade de criar conta como pessoa física? Sim. Inclusive, se você já tem conta no Mercado Livre e compra produtos lá, você consegue pegar essa sua conta e começar a vender através dela. Não precisa criar uma conta nova. Então, é possível sim. Quais são as questões que precisa se atentar? CPF é uma pessoa que não vai pagar imposto. Então, hoje no Brasil, você sendo CNPJ, pessoa jurídica, você paga imposto para o governo. Há algumas estratégias onde você paga menos imposto, porém, não é um assunto pertinente agora para vocês se preocuparem. Então, o ideal é só saber se paga ou não paga e como fazer. Outra informação também, não tem custo contábil, ou seja, não precisa gerenciar a contabilidade da sua empresa. Mas um ponto negativo, como o CPF, é que você não consegue evoluir como empresa. O Mercado Livre, ele mesmo não consegue habilitar algumas funções para você. Por exemplo, toda vez que começa a vender no Mercado Livre, você começa pela malha logística dos Correios. Isso não tem como pular essa etapa. Você vai começar pelos Correios. Mas quem começa como CNPJ consegue evoluir rapidamente para ponto de coleta, envio flex, ou até mesmo ir para o full rapidamente. A ideia principal, né, é você pegar numa malha logística mais rápida, mais eficaz, para que você venda mais. Então, com o CPF, infelizmente, há essa barreira. Você não vai conseguir evoluir como vendedor. Você não está construindo uma empresa sólida dentro da plataforma. Vai conseguir fazer algumas vendas? Vai. Você vai ficar limitado aí no seu faturamento, porque você não vai conseguir habilitar as demais condições dentro da plataforma. Já como CNPJ, e aqui eu coloquei como MEI, que é a opção mais barata, mais fácil, o CNPJ MEI, você consegue abrir pela internet. No mesmo dia, você consegue ter acesso a um CNPJ. Então, é bem simples, bem rápido e bem fácil. Só você colocar na internet aí como abrir um CNPJ MEI e você já vai cair dentro do site. Vou passar aqui algumas condições nessa plataforma, como você fica visível para o Mercado Livre. O importante é que o CNPJ MEI você consegue abrir de forma online. Também pode, se você tiver um conhecido, um amigo contador, você pode pedir ajuda para ele. Mas é bem simples, não é nada complexo fazer essa abertura de forma online. O importante de abrir um CNPJ MEI é que o CNAE tem que estar correto. Quer dizer esse CNAE? CNAE é como se fosse as classes que você quer abrir sua empresa. Por exemplo, se você vai vender roupas, você precisa escolher encontrar o KNAI que é atrelado à venda de roupas. Ah, eu vou trabalhar com eletrônicos. Então existe um KNAI que é atrelado ao comércio de eletrônicos. Como eu vou saber isso? Você precisa entender qual é o nicho que você quer trabalhar. Se você não sabe ainda, não tem problema. Existem KNAIs que você entra como comércio varejista. Você consegue entrar em uma gama de produtos de forma do varejo. Comércio eletrônico, comércio online, comércio de marketplace. Então, existem KNAIs que você vai conseguir entrar, fazer suas vendas no Mercado Livre. Ah, mas se amanhã acontecer de eu querer entrar num nicho novo, você, como meio, você consegue fazer essa operação de forma rápida.
também online. É bem simples, você consegue acrescentar ou remover um KNAI do seu CNPJ. E vai uma dica aqui: se você é motorista de aplicativo ou tem um CNPJ atrelado a transportes, eu aconselho você trocar. Por quê? Você chegar à malha logística full do Mercado Livre, vai dar conflito. Próxima etapa. Como CNPJ MEI, você é obrigatório a pagar uma taxa mensal de aproximadamente R$ 75, que é um imposto fixo. Todo mês tem essa taxa mensal. Você emite o boleto dentro do site e paga. Esse é o único imposto que você, como MEI, paga para o governo. Somente essa taxa fixa. Apesar que é um custo inicial para algumas pessoas que têm um caixa pequeno, é um custo até que elevado, mas pensando que se você fazer uma venda por dia, isso se paga tranquilamente durante o seu mês aí. Outro ponto é que como CNPJ MEI, você consegue acessar ao full do Mercado Livre e também a ter medalhas. O que quer dizer isso? Full é a malha logística ideal para todos os vendedores. Quem está no full automaticamente vende mais. Por quê? Porque você consegue ter acesso fácil e rápido a todos os compradores do Brasil. Então, é mais fácil eu, no full, vender muito mais do que uma malha logística como os Correios, por exemplo. O cliente não quer esperar muito tempo para chegar ao seu produto. E o full tem essa facilidade de chegar de forma mais rápida. Então, como CNPJ MEI, você consegue ter esse acesso de forma mais rápida. E o que quer dizer essas medalhas? Medalhas, dentro do Mercado Livre, você, quando vai subindo de nível, você consegue ganhar algumas medalhas e alguns critérios. Por exemplo, tem as cores. Então, quando você começa ali, você começa com uma cor amarela ou laranja. E quando você vai fazendo algumas vendas, tendo boas reputações, né, você consegue subir de nível até chegar na cor verde, que é a cor ideal. E é a cor que os seus compradores vão ver da sua conta. Quando ele vê ali que tem uma conta verde, é sinal que é um vendedor confiável. E além da cor, você também tem o nível de vendedor, que são divididos em 3 etapas. Você pode ser um mercado líder, um mercado Gold ou o mercado Platinum, que é o vendedor top dentro do Mercado Livre. São 3 categorias que você alcança de acordo com o número de vendas e de acordo com o seu faturamento. Então, se você abrir uma conta como CNPJ, você consegue participar desse ranking dentro do Mercado Livre. Como CNPJ, você consegue emitir nota fiscal. Alguns compradores, por exemplo, pessoas que têm empresa, pessoas que precisam comprar algo, como pessoas jurídicas, por exemplo, lojas, empresas que compram dentro do Mercado Livre, muitas delas exigem nota fiscal. Então, como CNPJ, você consegue emitir isso de forma automática através de um aplicativo dentro do Mercado Livre. Como CNPJ, você consegue ter um crescimento exponencial da conta. Quer dizer isso? Você consegue começar ali vendendo poucas unidades e depois você consegue crescer de forma exponencial. Por quê? Porque o próprio Mercado Livre te enxerga como um vendedor sério, de uma empresa séria. Então, ele consegue, o seu anúncio, vender mais, ficar mais apresentável, consegue levar o seu anúncio para mais clientes, então ele te dá mais crédito. E a última linha aqui, como eu falei anteriormente, ele oferece mais visibilidade e mais crédito para você diante dos seus clientes. Então ele vai entregar o seu anúncio melhor para mais pessoas e vai fazer com que você tenha mais crédito dentro da plataforma. Outro ponto importante, consigo começar com um CPF e depois migrar para CNPJ? Consegue. Se você ainda não tem condições de abrir um CNPJ, como eu falei, começa como CPF e depois você migra para CNPJ, dentro da sua mesma conta. Não precisa criar uma conta nova. Aqui você consegue fazer essa migração de forma simples e rápida. Bom, pessoal, aqui nesse tema a gente vai falar sobre produtos. O que vender dentro do Mercado Livre? Essa pergunta pode ter várias respostas.
Aqui eu vou falar de alguns pontos que é importante vocês saberem, mas quem define isso melhor são vocês mesmos. E eu vou dar alguns exemplos e algumas dicas para vocês. Tem pessoas que ainda não têm fornecedor, não está próximo de um local que vende produtos atacado ou por um preço mais acessível e tem uma dificuldade nesse início, né? Então, assim, eu sugiro para vocês e até para vocês testarem e verem a plataforma, vocês verem se vocês têm itens pessoais. Pode ser novo ou seminovo. Dentro do Mercado Livre, você pode vender produtos seminovos, desde que esteja em condições da forma que vocês anunciaram. Ou seja, não vai falar no anúncio que o produto está funcionando e entregar um produto com defeito. Então, aquelas pessoas que têm na sua casa produtos que não usa mais, que está guardado, parado, quer fazer um caixa, quer fazer um dinheiro, levantar e vender no Mercado Livre, aqui é uma boa dica. Você consegue fazer esses anúncios dentro do Mercado Livre. Outro ponto é revenda. Aqui foi um ponto onde eu comecei. Comprar do fornecedor e vender. E fornecedor? No Brasil, temos diversas empresas, diversos fabricantes, diversos fornecedores e importadores que têm catálogos, produtos que vendem e você consegue comprar tanto no atacado como no varejo. Hoje está até mais fácil, porque você consegue conversar com esses fornecedores através do WhatsApp e eles entregarem o produto na sua casa, através de correios ou até mesmo de uma logística própria. E aí, cada um, dependendo da região que você está, né, você consegue fazer essa pesquisa até mesmo pela internet, ou conhecido, ou redes sociais hoje, ajuda bastante. E eu, na mentoria individual também, eu tenho uma lista de diversos fornecedores que atendem tanto em São Paulo como em outros estados, e diversos nichos. Então, eletrônico, moda, atividades domésticas, fabricação. Fabricar o produto e vender. Aqui tem dois caminhos. Ou você ser um fabricante e vender o seu próprio produto no Mercado Livre, ou você procurar uma pessoa que fabrica algo para você colocar o produto dela para vender na internet. Tem essas duas possibilidades. Então você vai conseguir olhar perto da sua região ou procurar um produto que vocês querem trabalhar dentro do Mercado Livre. E a fabricação é um caminho muito bacana, porque o custo, né, por mais que tenha um custo da fabricação, você comprar direto do fabricante é muito mais barato do que você comprar de um revendedor. Então, é uma boa possibilidade para vocês ganharem bastante dinheiro através da fabricação. Um ponto aqui que é bem complexo, mas é possível, e hoje, é a importação. Importar, principalmente do mercado chinês, que é um mercado estruturado, com diversos produtos, né, para comercializar aqui no Brasil, e com uma qualidade elevada. Antigamente, o produto chinês era bem famoso por produto que não tinha uma boa qualidade, mas hoje esse cenário mudou. Então, lá é um mercado que vocês conseguem comprar de uma forma bem mais barata. Porém, é um processo complexo. Então, pensando a médio e longo prazo, vocês como vendedores dentro do Mercado Livre, importação é um caminho que eu indico e aconselho vocês fazerem. Vocês vão ver que a margem de lucro de vocês vai aumentar a partir do momento que vocês começam a importar. Um assunto que está bem em alta, principalmente para pessoas que querem iniciar no Mercado Livre, mas tem pouco caixa, né? Tem pouco investimento para iniciar, é fazer parcerias. Como é que funcionam essas parcerias hoje? Vender produtos de uma loja física, ou seja, você ter algum conhecido, um amigo, alguma loja próxima da sua residência, que essa pessoa tem produtos que ela vende naquela região dela ali, naquela loja, e você fazer uma parceria, fazer a divulgação desses produtos dentro da sua conta do Mercado Livre, né? E se acontecer as vendas, você fazer essa parceria com essa pessoa de pegar esse produto dela, fazer a entrega, né? E aí você pagar o custo do produto, você ficar com o lucro da venda. Dessa forma, você vai construindo caixa para futuramente você comprar o produto. Então, é uma parceria hoje bacana, algumas pessoas fazem, né? E é uma sugestão que eu acho muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que não têm
nenhum caixa para começar a investir com produtos nessa primeira etapa de vendedor no Mercado Livre. Quando a gente fala de produtos, a gente tem como trabalhar nichado ou multinichado. O que quer dizer isso? Vamos começar por nichado. Nichado é quando você vende apenas um produto específico. Por exemplo, você quer vender somente camiseta. Você está dentro do nicho de moda. Ou seja, você é um vendedor nichado que trabalha com aquele nicho e é o especialista, ou é o fabricante, ou é o revendedor de determinado produto. Ou você pode ser multinichado. O que quer dizer isso? É você trabalhar com vários nichos. Ah, eu quero vender camiseta, quero vender caneta. Então, você está trabalhando com 3 diferentes nichos. E nesse caso, você é um vendedor multinichado, você não tem um produto específico. Qual é a vantagem e desvantagem dessas duas categorias? Tem pessoas que preferem trabalhar com multinicho, pessoas que trabalham com nicho. Vai depender muito da sua gama de fornecedores. Se você trabalha com revenda, se você é importador, se você é fabricante. Então, aqui é uma questão de escolha mesmo. Aqui tem mercado para os dois. Você vai ganhar lucro com os dois mercados. Aí é questão de escolha. E aqui eu explico para você qual é o caminho que você possa seguir, o que se encaixa melhor com o seu perfil. Um ponto importante que muitas pessoas me perguntam é qual que é a taxa de comissão do Mercado Livre. Vou dar um exemplo de moda, que a gente falou bastante aqui nessa aula. Moda tem uma porcentagem que o Mercado Livre cobra. Ou seja, varia ali entre 10 a 15%. Então, moda, por exemplo, é 10% de comissão que você paga para o Mercado Livre. Ou seja, se você vender uma camisa por R$ 100 e a taxa de comissão do Mercado Livre é 10%, nessa venda o Mercado Livre vai ficar com R$ 10. Agora, se você trabalhar com um nicho eletrônico, é uma taxa de comissão ali na média de 12%. Então, a cada nicho que você trabalhar é uma taxa de comissão. É importante você saber, porque quanto mais caro for o seu nicho, mais não é caro o produto, e sim a categoria que ele se enquadra. Tem uma tabela para vocês fazerem essa análise. Quando vocês criam esse anúncio também, qual será a taxa de comissão cobrada. Um ponto importante e perigoso, né, sobre produtos proibidos. O Mercado Livre hoje tem uma regra, não pode anunciar alguns produtos. Por exemplo, armas de fogo, cigarros, remédios. Então, alguns produtos são proibidos dentro da plataforma de ser comercializados. Produtos falsificados, por exemplo, você fazer um anúncio de um produto original e entregar um produto falsificado. O Mercado Livre, ele sempre está acompanhando, ele sempre vai estar de olho se algum cliente ou se alguém vai fazer algum questionamento sobre isso, ou até mesmo alguma reclamação sobre o seu produto. Se vocês tiverem muita reclamação sobre esse ponto, o Mercado Livre pode banir a conta de vocês. Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui eu vou mostrar alguns critérios importantes para você fazer um anúncio de qualidade. Precisa de uma estratégia, precisa de fazer algumas informações que o seu cliente, ao entrar no seu anúncio, realize a compra e fique satisfeito com o seu entregável. Então, aqui eu vou falar de cada item, de cada ponto importante para você fazer esse início de forma correta e profissional. O primeiro ponto aqui de um bom anúncio é fazer fotos de qualidade. No Mercado Livre tem um padrão e tem uma forma de você fazer essas fotos ficarem intuitivas para o seu cliente fazer a compra. Como assim? A primeira foto no Mercado Livre, a gente sugere ter um fundo branco. É obrigatório? Não. Mas você fazer uma primeira foto, aquela foto de capa do anúncio, com fundo colorido, ou marcas d'água, ou um fundo colorido, não fica bem apresentável dentro do anúncio. No Mercado Livre, às vezes, quando você está criando um anúncio, coloca uma foto dessa forma, ele vai sugerir essas mudanças. Então, a primeira foto sempre é importante fazer com fundo branco. E as demais podem ser com fundos coloridos. Qual que é o mínimo de fotos que necessita para fazer no anúncio? Eu aconselho fazer no mínimo 5 fotos. Por quê? Nessas fotos,
A partir da segunda, colocar uma descrição adequada, explicando sobre o produto, falando suas características, as suas funções, né, em questão de entregar o mesmo do produto. Porque o cliente, na hora que ele vai ver as suas fotos, ele vai ter as dúvidas. Então, se você conseguir quebrar as objeções, né, da segunda foto em diante, você coloque informações importantes sobre o produto. Outro ponto também importante sobre foto, você colocar uma foto ambientada. O que é isso? É você, por exemplo, eu vendo uma camiseta da cor branca. Você colocar uma foto de uma pessoa usando aquela camisa, né? Ou seja, o cliente vai olhar aquela foto e vai ver o seu produto sendo usado em uma pessoa, em um manequim, e ela vai olhar e vai ver se encaixa no perfil dela. Então, é interessante você colocar uma foto com essa característica. Hoje, com a inteligência artificial, é muito fácil fazer isso. Com 2, 3 cliques, você faz uma foto ambientada de muita qualidade. Então, a tecnologia hoje facilitou para criar essas fotos de qualidade dentro do Mercado Livre. Outro ponto importante: o título é a descrição do seu produto de forma resumida. Esse campo, dentro do Mercado Livre, ele tem um limite de 60 caracteres. Então, é importante nesse título você usar palavras objetivas. Que você explique o produto de forma resumida e a pessoa olhe para o título e entenda se é o produto que ela quer ou não. Você vai usar palavras-chave que vai ser o que as pessoas vão pesquisar e procurar o seu produto. Então, por exemplo, se você vende uma camisa na cor branca, então você vai colocar nesse título camisa, aí você vai colocar o material algodão, a cor branca, tamanhos P, M, G, ou seja, você vai descrever a característica do seu produto para facilitar na pesquisa dos seus clientes. Outro ponto, descrição. Descrição é um campo que já tem um limite de caracteres muito maior. Nesse campo, você vai colocar todos os detalhes do seu produto de forma escrita. E ali, se o seu cliente tiver alguma dúvida em relação ao seu produto, a forma de entrega, ou alguma característica que você não conseguiu explicar nas suas fotos ou no seu título, o campo de descrição é ideal para você detalhar todas essas informações para o seu cliente. Taxa de comissão. É obrigatório, toda venda, você pagar a comissão para o Mercado Livre. E, por exemplo, se você fazer uma venda de 10 itens, não é uma taxa de comissão para os 10 itens. Vai ser cobrado uma taxa de comissão para cada item. Então, será 10 taxas de comissão. Muitas pessoas questionam, a taxa de comissão é muito alta, a taxa de comissão do Mercado Livre é maior que minha margem de lucro. Isso é mito, tá? Isso, quando você consegue atingir algumas metas com o vendedor no Mercado Livre, as taxas de comissão, elas são padrões, porém, você consegue embutir isso no custo do produto. Ou seja, no final da sua operação, quem paga essas taxas, quem paga os impostos, vai ser seu cliente. Então, você consegue precificar o seu produto, fazendo com que não saia essas taxas do seu bolso. E se quem paga vai ser o seu cliente. Variação, tem pessoas que vendem camisas de diversas cores, por exemplo, preta, branca, vermelha, azul e assim vai. No seu anúncio, você vai ter que criar essas variações. Ou seja, quando o cliente for fazer a compra do seu produto, ele tem a opção de escolher a cor. Então, durante a criação do seu anúncio, você vai ter que fazer a criação das cores e a criação da foto, cada cor daquela camisa, por exemplo. Então, isso quer dizer variação dentro do anúncio. Catálogo ou orgânico. Dentro do Mercado Livre, você consegue criar um anúncio de catálogo ou de forma orgânica. E separa essas duas características. O Mercado Livre já tem alguns anúncios prontos, anúncios de catálogo que você pode entrar nesse anúncio. Mas, um ponto importante, você precisa ver se o seu produto é igual ao anúncio que o Mercado Livre já criou. Vantagens sobre catálogo. Como já é um anúncio já existente, já é um anúncio validado pelo Mercado Livre, a chance de você vender é muito maior e muito mais fácil, porque já é um anúncio estruturado, já é um anúncio
que tem relevância dentro da plataforma e que já é bem apresentável para o do Mercado Livre. Então, é até uma forma que eu indico a gente iniciar através do anúncio de catálogo para você conquistar ali as suas 10 primeiras vendas, começar a ter medalhas e cores na sua conta dentro do Mercado Livre. Anúncio orgânico. Eu aconselho você começar a ter anúncio orgânico depois das 10 primeiras vendas. Por quê? Anúncio orgânico precisa de uma estratégia, um trabalho para ranquear esse anúncio. Quando você cria um anúncio orgânico, o seu anúncio ele fica lá na 10ª página, na 8ª página do Mercado Livre. Quando você digita lá pesquisar um produto, o seu anúncio ele não vai ser o primeiro ali, ele não vai estar na primeira página. E os anúncios que mais vendem são os anúncios que estão na primeira ou no máximo na 2ª página do Mercado Livre. Nenhuma pessoa vai indo para a 3ª, 4ª, 5ª página para comprar um produto. A maioria das pessoas já querem comprar ali na primeira página do Mercado Livre. Então, quando você cria um anúncio orgânico, o seu anúncio não fica ali na primeira página. Mas existem estratégias de forma rápida e eficaz que você consegue trazer esse anúncio orgânico para a primeira página. É um processo longo, né? Precisa de um trabalho, precisa de um tempo dedicado para fazer esses anúncios ficarem relevantes, usando as estratégias certas. Mas também é um anúncio que vai trazer mais dinheiro para o seu bolso. O anúncio orgânico ele tem mais margem de lucro, porque você não fica competindo com diversos vendedores. Você tem um anúncio seu com suas características, com as suas qualidades que você vai usar para fazer aquele anúncio ser bem apresentável para os seus clientes e quando começar a ter vendas, né, quando começar a ter visitas e conversões, você vai ver que você vai ter muito mais margem de lucro utilizando um anúncio orgânico. Eu sugeria, você que está começando, iniciar pelo catálogo, fazer as primeiras vendas, entender ali como funciona a plataforma e depois você começar a estruturar e pensar em anúncios orgânicos. Bom, pessoal, essa aula agora a gente vai falar sobre malhas logísticas do Mercado Livre. Esse é um tema bem importante porque é um tema crucial que vai fazer a sua conta alavancar de forma exponencial. Quando a gente consegue ter malhas logísticas melhores para entregar aos nossos clientes, é impressionante como aumenta o nosso número de vendas. Né? Para chegar no nível, é importante vocês conhecerem e entenderem cada etapa e saber qual é o percurso que precisa ser direcionado nessa qualidade de entrega, questão de logística. E hoje, clientes sempre olham o tempo, o prazo, forma de entrega. Quando você está na melhor malha logística, você já é bem avaliado pelos seus clientes, mesmo sem conhecer o seu produto. Mas você já tem uma boa avaliação, uma boa entrega para eles comprarem o seu produto. Correios. No Mercado Livre, a primeira etapa para todo vendedor iniciar. Não é a melhor malha que temos. O Correio, infelizmente, eles têm um prazo de entrega maior que as outras malhas que o Mercado Livre oferece. Mas é necessário iniciar por ela, porque o Mercado Livre ele faz aquele pequeno teste com todos os vendedores, ou seja, se você cumprir com os prazos de entrega através dos correios, eles vão dar crédito para vocês, eles vão entender que vocês podem crescer dentro da plataforma. Então, o Mercado Livre inicia pelos correios para que também eles tenham um alívio na malha logística do Mercado Livre. Né? Se todo mundo entrasse e já começasse no full Mercado Livre, por exemplo, ia ficar super saturado a operação do Mercado Livre. Então, eles vai filtrando essas pessoas, né? Eles vão colocando algumas etapas anteriores para ver se o vendedor vai seguir, né? Vai querer essa trajetória, vai querer usar o Mercado Livre, vai querer vender e ser uma empresa séria dentro da plataforma. E por isso que eles colocam essas etapas, esses processos para nós vendedores começar. Mas hoje em dia, o correio está sendo bem rápido para você pular essa etapa. 15 dias, em 20 dias.
fazendo um bom trabalho de entrega. Para você começar, você não tem um custo pagar esse envio até R$ 79. Quem paga esse custo é o comprador. Ou seja, quando você vende um produto abaixo de R$ 79, quem paga o custo do frete é o cliente, não é o vendedor. Mas quando você chega no correio, você não precisa pagar lá as taxas de envio. Quando chega o produto seu, que o cliente comprou com a etiqueta do Mercado Livre, o correio automaticamente já vai fazer a bipagem, né, desse código para receber o seu produto e enviar para o seu cliente. E você só vai receber um comprovante de envio. Nenhuma taxa é paga por você, vendedor. Já se você vender produtos acima de R$ 79, esse custo ele é dividido junto com o Mercado Livre. Ou seja, produtos acima de R$ 79, o frete é grátis para o cliente. Então, você paga uma parte desse custo e o Mercado Livre paga outra parte. É um assunto mais complexo, é um assunto mais didático, mas, resumidamente, é dividir o custo do frete com o Mercado Livre. Mas, como é que esse custo fica pago por você? É só você precificar de acordo com esse custo já. Ou seja, não vai ficar tirando dinheiro do seu bolso para pagar o frete para o cliente, para se tornar um frete grátis. Você vai precificar o seu produto já considerando esse custo. Então, se você tem a intenção de comercializar produtos acima desse valor, super tranquilo. É só precificar de forma correta. Quando você sai dos Correios, você começa a ir para o ponto de coleta. O ponto de coleta são locais, comércios na sua região, ou próximo do seu endereço, coletam seus pedidos. Você precisa levar esses produtos até esse ponto de coleta, para que o carro ou o caminhão do Mercado Livre passe lá, colete esses produtos e levem até o centro de distribuição. É uma malha importante, porque nos Correios, quando você chega lá no Correio para despachar o seu produto, normalmente você pega uma fila para despachar. O ponto de coleta não. Uma forma mais simples e mais rápida. Você chega lá com seus produtos, com seus pedidos, deixa lá no comércio local, eles vão bipar esses itens e vai finalizar o seu processo. Não precisa pegar fila, não precisa pegar senha. É bem mais simples, bem mais rápida e também o prazo de entrega diminui. No Correios ali demora de 3, 5, 7 dias para chegar o seu pedido ao seu cliente. O ponto de coleta é no máximo ali 3 a 4 dias está chegando. Então, é uma próxima etapa após os Correios. E também é uma etapa rápida se você tiver uma boa reputação. Se o seu número de vendas estiver aumentando, você pula dessa etapa e já consegue, hoje em dia, o Mercado Livre ainda utiliza ponto de coleta, mas a maioria das vezes eles estão pegando já os vendedores e direcionando para o fluxo. Outro ponto importante, que é o flex, é uma logística bem específica. O flex é quando você consegue atender um cliente no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Normalmente, não sei se vocês já viram quando vocês vão comprar o produto no Mercado Livre, aquela mensagem dizendo: se você comprar até tal horário, você receberá ainda hoje o seu pedido. Ou compre hoje para chegar amanhã. Quando você vê essa etiqueta, normalmente o vendedor está oferecendo o envio flex. O Mercado Livre, produtos ali até R$ 79, quem paga o custo do frete é o cliente. Mas, quando você oferece o envio flex, esse custo de frete que o cliente paga, ele vem também para você. Ele paga para você esse custo. Por quê? A modalidade flex é quando você ou alguma transportadora tratada por você faz o envio. Você consegue contratar uma equipe de motoboys, por exemplo, ou uma transportadora para fazer o envio dos seus produtos. Ou até mesmo você querer levar esses produtos até os seus clientes. Mas ponto importante, o Flex, ele pega um raio do seu endereço. Ou seja, você está ali no CEP X. O Mercado Livre vai calcular um raio
de distância, bem próximo do seu endereço, e você vai conseguir oferecer o serviço Flex. Então, é uma forma de você aumentar suas vendas também e atender os seus clientes de forma rápida. Alavancar a conta, como um dos fatores hoje que os clientes observam é a entrega, é o prazo de entrega, então o Flex facilita para aqueles novos vendedores, quando estão começando, sair dos correios e fazer a entrega Flex de forma mais eficaz. E, consequentemente, você vai aumentar o número de vendas também. É uma malha logística bem importante, né, que muita gente usa, eu também uso na minha operação, para atender os clientes de forma mais rápida e eficaz. E a regra basicamente funciona até R$ 79 ali o seu produto. O cliente paga o custo do frete e esse custo vem para você, então esse dinheiro do frete vem para você custear o seu envio, produtos acima de R$ 79, quando você está ali dividindo o custo do frete com o Mercado Livre, em vez de você pagar ali o custo do frete para o Mercado Livre, você vai custear a sua operação logística. A vantagem dela é que você consegue atender os clientes de forma rápida e eficaz dentro da sua região para ganhar mais vendas. Aqui é hoje a melhor operação logística que todo seller pode chegar, que é o Full. O Full é o melhor envio hoje que o Mercado Livre oferece e que também aumenta muito o número de vendas. O que é o Full? O Full, basicamente, é você pegar os seus produtos e estocar eles dentro dos centros de distribuição do Mercado Livre. Mas, para fazer essa operação, você precisa ter uma preparação dos produtos, ou seja, você compra os produtos ali, faz um processo de etiquetagem, que é bem simples, e envia esses produtos para o Mercado Livre. Normalmente, você tem algumas condições. Ou você mesmo levar os seus produtos até o CD do Mercado Livre, ou você solicitar para que o Mercado Livre venha até o seu endereço com um caminhão deles, né, com uma van, para coletar o seu pedido e levá-los até o CD do Mercado Livre. Você tem essas opções, ou até mesmo contratar uma transportadora para levar os seus produtos até o centro de distribuição. Qual é a vantagem disso? Quando você estoca o produto no Mercado Livre, você tem a oportunidade de espalhar o seu estoque pelo Brasil. Ou seja, se algum cliente de alguma região do Brasil fazer a pesquisa e encontrar o seu produto, e o seu produto estiver no estoque do Mercado Livre, há grande chance dele comprar esse produto seu. Por quê? Ele sabe que a entrega vai ser rápida. E quem faz o envio é tudo o Mercado Livre. São eles que embalam o seu produto, são eles que vão fazer a etiquetagem e são eles que vão fazer o envio do centro de distribuição até o endereço do cliente. Então, é uma malha logística muito eficaz, muito boa, ajuda bastante os vendedores a crescer o número de vendas no Mercado Livre. E é uma vantagem que é um processo totalmente automatizado. Então, saiu a venda, você não precisa se preocupar em embalar, em fazer um envio. Não, é tudo Mercado Livre. Você só fica, basicamente, assistindo as vendas acontecerem de forma automática. E, é claro, você precisa ter um trabalho de cuidado e estoque. Uma malha que você tem que evitar de faltar estoque, porque o seu anúncio vai perdendo relevância. É importante você sempre checar o estoque, se está acabando, se precisa repor, porque não é simples assim você pegar o produto e enviar amanhã para o Mercado Livre. Tem datas, tem horários para ser enviado. Você precisa agendar esses envios. Você precisa fazer um trabalho de logística para você não ter o que a gente chama aqui de furo de estoque. Mas, visão de mercado, que a gente opera no FU, sem dúvidas, é a melhor solução para todos os vendedores. Também você consegue, né, automatizar essa operação. Por conhecer o mercado, é o objetivo que todo vendedor tem que chegar, tem que alcançar. Você chegando nesse nível, você consegue dedicar o seu tempo para outras atividades, dedicar o seu tempo a outros trabalhos, pesquisar novos produtos, fazer novos anúncios, trabalhar outros pontos, né, importantes dentro da plataforma, e as vendas que vai acontecendo durante os dias de forma automática, só vai controlando o estoque, mas as vendas vão ser feitas de forma automática.